Eu sou o Jack. E eu sou o Luiz. E juntos guiamos vocês pela escuridão. Sejam bem-vindos ao Contos Noturnos. E no episódio de hoje, patrocinado pelo nosso mano Eric, a gente vai estar falando aqui de Deep Web, Dark Web. E, cara, assim, foi bem do nada, a gente não tava esperando, isso não foi planejado. Do nada o Eric mandou um comentário falando que até pagaria pra ter um episódio nesse tema, com umas narrações aí de umas histórias mais cabulosas envolvendo esse tema. E a gente trouxe, cara, o cara pagou 100zão. Olha isso, Luiz, que loucura! Pois é, né, mano? E aí, pessoal, como é que tá? Uhul! Cara, 100 conto, uma creepzinha bem audiodrama, né? Então, eu e o Jack já preparamos tudo pra soltar aqui, pra falar, né? Pra debater sobre depois de cada conto aí. E muito obrigado, mano, Eric. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Nos ajudem. Façam como o Eric. Caraca. Pô, e infelizmente hoje não vai ter fumódromo, tá, pessoal? Não tinha nenhuma mensagem dessa vez. A gente vai passar batido nesse quadro hoje. Porém, né, não vamos reclamar porque o nosso mano Eric aí ajudou pra caraca. E Eric, a gente vai tentar retribuir aí com um episódio bem maneiro pra você, cara. Então, sem mais enrolação, sem muita enrolação aqui, a gente já vai pra primeira história, que é a história do Luiz. Beleza? Isso aí. A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não por trazer alegria às pessoas ou algo assim, mas porque oferece uma visão completamente sem censura das pessoas. Você pode expressar a sua opinião, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Na Deep Web, você tem total e completa liberdade. Eu sempre fui fascinado pela Deep Web e na época em que os eventos desta história ocorreram, eu estava na faculdade. Muitas pessoas no meu campus estavam realmente se interessando por ela. Era quase uma tendência. Com tanta gente entrando, parecia perfeitamente seguro para mim tentar. Eu sempre ouvi falar das histórias de terror da Deep Web, histórias de hackers, tropeços em sites nojentos e de pessoas que de alguma forma conseguiam encontrar o meu endereço. Essas histórias foram o que me mantiveram longe da Deep Web, mas, como a maioria das pessoas na minha faculdade utilizava a internet regularmente, eu decidi tentar. Pedi a um amigo que viesse me ajudar a configurar a Deep Web no meu computador. Quando meu amigo chegou, abrimos o laptop e começamos a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um programa que permitia acessar a Deep Web de forma anônima. Ele também perguntou se eu estava planejando fazer algo ilegal, ao que respondi que não, é claro. Ele disse que como eu não estava, não precisávamos instalar o Tails, que aparentemente é um software que torna a vida mais segura caso você planeje fazer alguma coisa ilegal. Pouco tempo depois, tudo estava configurado. Eu tinha meu novo endereço IP e meu amigo me deu um breve resumo do que fazer e do que não fazer. Ele deixou bem claro que quando eu estivesse usando o wiki oculto, eu o manteria em modo censurado para que fosse menos provável que eu visse algo que não queria. Depois de cerca de 2 semanas usando a Deep Web, eu me sentia um profissional. Acessei muitos sites diferentes, conversei com pessoas incríveis, fiz amigos e até comprei maconha. Eu estava convencido e pronto para me aprofundar ainda mais na Deep Web e na Dark Web. Desativei o modo censurado na Wiki e comecei a navegar pelos links. Demorou um pouco, principalmente porque o Tor é um pouco lento em muitos links e levavam a páginas inativas. Por fim, me deparei com um site chamado All the Gore. Era basicamente uma grande sala de bate-papo, com muitos tópicos diferentes.
Eu tinha um estômago bastante forte e já tinha visto muitos filmes violentos, mas aquilo não era normal. Depois de dar uma olhada em algumas salas de bate-papo diferentes, eu percebi o quão doentio este site realmente era. As pessoas naquela sala de bate-papo eram, na verdade, assassinos se gabando de algumas coisas que tinham feito. Na sala, você também podia postar fotos. Um homem chamado Cultura 045 tinha o palco em uma das suas salas de bate-papo. Ele estava explicando em detalhes como havia invadido a casa de alguém, sequestrado uma garotinha e assassinado brutalmente os seus pais, escondendo-se debaixo da cama deles e em seguida abrindo suas gargantas. Ele então explicou como trouxe a menina de volta para casa e a espancou. A princípio, eu não achei que estivesse dizendo a verdade, mas depois ele postou fotos. Essas foram as fotos mais horríveis que eu já tinha visto. Closes da pobre menina de 8 anos sendo brutalmente espancada e cortada com uma faca. A Culture continuou postando fotos. As novas eram da menina amarrada em uma cadeira, sangrando, chorando, vomitando, etc. Então, ele mostrou uma foto dele com uma furadeira, perfurando o crânio dela. A parte mais assustadora é que enquanto fazia isso, ele olhava para a câmera, com pura alegria estampada em seu rosto. Eu já tinha visto o suficiente e digitei naquela janela de bate-papo: "Vocês são doentes e merecem morrer. Como conseguem dormir à noite?" Imediatamente as pessoas começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu era tão indefeso e ignorante quanto aquela garotinha nas fotos, e que eu deveria sair da parte dos garotinhos da internet. Começaram a dizer que eu era um covarde e a me chamar de empata quando o Culture digitava algo na caixa de bate-papo. Ele disse: "Sério? Onde você mora, amigo? Tenho certeza de que todo mundo aqui adoraria te ver neste site." Então cometi o maior erro da minha vida e digitei: "Eu vou chamar a polícia e mandar ferrar esse site." Menos de 1 minuto depois, tudo no site ficou preto e uma nova caixa de bate-papo apareceu em verde. Nela, alguém chamado ADM1 digitou. Ele disse: "Chame a polícia e você vai se arrepender." Não digitei nada na caixa e peguei meu celular. O que aconteceu depois me assombra até hoje. Meu telefone apitou com uma nova mensagem. Eu o abri e ele dizia: "Ligue para a polícia e você estará morto." Não havia número, nem mesmo um número desconhecido. Estava tudo em branco. Olhei para meu laptop e vi a luz da minha webcam acender. Rapidamente a cobri, mas vi na tela uma foto minha olhando para o meu telefone. Eu arregalei os olhos e congelei por um momento, quando o administrador digitou novamente: "Largue o telefone agora mesmo e descubra a sua webcam." Eu coloquei meu telefone no chão, mas mantive a webcam coberta, quando ele digitou novamente. "Então tudo bem." Logo depois, ele postou meu nome completo, idade e endereço na caixa de bate-papo e digitou: "Seria uma pena se você e seus colegas de faculdade desaparecessem, não é?" disse ele. Então eu fiz o que ele disse e descobri a minha webcam. Ele então me disse para seguir as suas instruções sobre como tornar impossível o acesso ao site novamente. Eu segui todas as instruções e quando terminei, recebi uma mensagem de texto que dizia: "Agora nunca mais volte a tentar acessar esse site." Como antes, sem número. Ainda liguei para a polícia do celular do meu amigo, mas eles nunca conseguiram encontrar o site. Se você alguma vez navegar na Deep Web, nunca explore sem pensar, especialmente se você não tiver um software adicional para te manter mais seguro. Eu era um universitário idiota e espero que ninguém cometa os mesmos erros que eu. Eu mudei de casa, alterei todas as minhas informações, mas eu tenho pesadelos até hoje. Isso aconteceu comigo alguns dias depois da minha história original sobre a Deep Web. Eu fiquei extremamente abalado com o que aconteceu. A polícia tentou rastrear o site, mas como não havia como recuperar o meu histórico e eu havia encontrado o site doentio clicando em links aleatórios, aquilo parecia impossível.
A polícia me disse para mudar todas as minhas informações pessoais e ir morar com algum amigo. Depois de mudar praticamente todas as minhas informações, eu decidi morar com meu amigo David. David era uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora. Ele nunca ia a festas, não se desleixava, ficava bêbado, chapado e era muito dedicado a terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos garotos que eu conhecia na época que não acessava a Deep Web regularmente. Eu havia contado a ele toda a minha experiência com a Deep Web e foi basicamente por isso que ele concordou em me deixar ficar com ele. Uma noite nós estávamos ambos estudando até muito tarde quando meu celular tocou. Olhei para ver quem tinha me enviado alguma mensagem e vi que a pessoa não tinha número cadastrado, assim como da última vez. Estava escrito: verifique o seu computador. Não havia mais nada. Apenas uma instrução simples. Eu abri meu laptop e, quando fiz, percebi que não tinha controle sobre o mouse. Tentei movê-lo, mas o mouse se moveu sozinho. Alguém, de alguma forma, tinha acesso ao meu computador. Eu nunca dei acesso remoto a ninguém antes. Tentei vários comandos do teclado, mas nenhum funcionou. Eu percebi que quem controlava meu laptop estava baixando um software. Provavelmente um malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ouvi meu telefone tocar novamente e desta vez a mensagem dizia: olhe pela janela. Eu estava sentado bem perto de uma janela. Eu não sabia qual janela o cara se referia, então olhei pela janela ao lado da qual eu estava mais próximo e vi um homem no estacionamento, encostado com uma van branca parada. Ele tinha um telefone na mão e quando olhei para ele, ele acenou para mim. Meu telefone tocou novamente. Digite e segure Shift Alt F5 ao mesmo tempo para ativar o software. Chamei David ao meu quarto para mostrar o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu, mas com aquele homem do lado de fora da janela, nós não queríamos irritá-lo. David ligou para a polícia imediatamente e me disse que eles chegariam em breve. Eu não ativei aquele software e fiquei sentado lá. Finalmente, eu recebi outra mensagem. Eu estou entrando. Se você não fizer isso agora mesmo. Eu não sabia por que ele ou a pessoa que controlava o meu computador não conseguia fazer isso, mas eu não ousei perguntar. Ao mesmo tempo, eu tinha 99% de certeza de que esse programa continha um malware ou um spyware, ou algo que seria muito prejudicial ao meu computador, então me recusei a ativá-lo. David pegou um taco de beisebol para caso o homem de fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos a maçaneta da porta girando. Estava trancada, mas então ouvimos batidas na porta. Nós dois entramos em pânico e eu olhei pela janela novamente. De fato, o homem e a van tinham sumido. As batidas na porta ficaram cada vez mais violentas até que ouvimos um som horrível de algo arranhando. Durou mais alguns minutos e então ouvimos passos pelo corredor, que finalmente desapareceram. Então, eu recebi outra mensagem. Nós voltaremos. Isso realmente me pegou. Quando os policiais chegaram, eles me disseram para olhar para minha porta. Eu segui de volta para o corredor e vi gravado em nossa porta o meu nome. A polícia começou a investigar todo o prédio e eles fizeram um policial técnico entrar e olhar o meu computador. Ele começou a fazer varreduras e investigar o software estranho. Finalmente, ele conseguiu fechá-lo e removê-lo. Ele me disse que meu laptop não é seguro. Ele disse que todos os arquivos principais foram hackeados ou corrompidos. Fizemos então uma limpeza completa do meu laptop e ele olhou para o meu telefone também. Assim como da última vez, ele não conseguiu dizer de onde as mensagens vieram e me disse que eles iam manter alguns policiais por perto caso isso acontecesse novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David ainda não tinha chegado, então fui pro quarto e me joguei na cama. Eu tinha acabado de fechar os olhos quando ouvi um barulho no meu armário. Levantei a cabeça e não ouvi mais nada. Então, eu voltei a dormir. Depois de alguns minutos, a porta do armário se abriu. Pulei da cama e vi um homem de máscara vindo em minha direção. Eu corri para a porta e bati atrás de mim. Corri pro estacionamento, liguei o carro e fui embora o mais rápido que pude. Quando a polícia chegou, o homem, é claro, já tinha ido embora.
O apartamento, surpreendentemente, não havia sido destruído nem nada. Não encontramos nada roubado. Ele não pareceu fazer nada a princípio. Naquela noite, os policiais estavam monitorando todos que entravam e saíam do prédio a fim de capturar aquele homem. Abri meu laptop e notei que meu papel de parede havia mudado. Era apenas um monte de árvores, mas havia sido alterado para uma foto repugnante de um homem com uma máscara. A mesma máscara que eu vi com aquele homem que estava saindo do meu armário, enfiando uma faca no olho de um bebê, no que parecia ser uma pequena cabana. Também notei que todos os meus aplicativos e programas haviam sumido, e vi o mesmo software da última vez bem no meio da tela. Cliquei nele e ele já havia sido instalado, assim como da última vez. Ele preencheu a tela inteira e o que parecia ser uma transmissão ao vivo estava acontecendo. Eu não conseguia sair e a transmissão ao vivo estava vindo da casa de um garoto. Ele parecia ter 13 ou 14 anos e estava no computador. Não demorou muito para que eu percebesse que estava assistindo pela webcam dele, e ele não tinha a menor ideia. Eu vi uma pequena caixa de bate-papo aparecer no canto superior direito da tela, e nela alguém digitou: "Bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. Estamos felizes que todos puderam estar aqui. Obrigado, John, por estar aqui também." Meus olhos se arregalaram. Meu nome era John e eles estavam esperando que eu estivesse assistindo para iniciar a transmissão ao vivo. Enquanto eu observava, eu vi que a porta do armário atrás daquele pobre garoto se abriu lentamente e um homem saiu com uma caixa de ferramentas na mão. Ele então silenciosamente colocou a caixa no chão e pegou um pedaço de fita adesiva. Ele foi até o garoto, colocou a fita sobre a sua boca e o agarrou com força. O rosto do pobre garoto demonstrava medo absoluto. Ele tentou gritar, mas não conseguiu por conta daquela fita. Eles estavam fazendo um barulho considerável, então me dei conta de que o garoto talvez estivesse sozinho em casa. Há muita coisa gore aqui e fora do normal, então se você é fraco, por favor, prossiga com cautela ou pare de ler esse relato. Eu tentei muito sair, mas eu não consegui, então eu vi o homem pegar uma chave de fenda e enfiá-la no peito do garoto. O sangue começou a escorrer e o garoto emitiu um som de chiado. Eu vi lágrimas brotarem de seus olhos enquanto o homem doente começava a enfiar a chave de fenda cada vez mais fundo. O homem então pegou um martelo e esmagou as mãos do garoto várias vezes até que elas não passassem de uma massa sangrenta e mutilada. Tentei todos os comandos que pude para sair, mas nada funcionou. Eu percebi que naquela caixa de bate-papo várias pessoas estavam torcendo pelo homem e pedindo que ele fizesse coisas diferentes com aquele garoto. O homem então pegou uma mini serra elétrica, pressionou-a contra o rosto do garoto e a ligou. O garoto gritou de dor e quando a serra atingiu seu olho, fazendo com que o sangue se espalhasse por toda a parte e também atingisse a câmera, ele desmaiou. Eu comecei a chorar, pois não conseguia evitar, então o homem pegou a chave de fenda e arrancou os olhos do garoto. Então ele tirou uma faca grande da bolsa. Ele cortou a garganta do garoto e o jogou no chão. Eu estava enjoado e vomitei no chão todo. Então, quando eu olhei para trás, eu vi na caixa de bate-papo as pessoas digitando coisas horríveis como "Fap Fap" ou "Meu Deus, isso foi tão maravilhoso". Na caixa eu vi alguém chamado Culture045 digitar: "Obrigado por assistir, John". Depois disso, o programa fechou sozinho e eu fiquei com um papel de parede nauseante. Eu estava suando, respirando com dificuldade e me sentindo muito mal. Durante todo o ocorrido, eu não percebi que meu celular tinha tocado várias vezes. Olhei para ele e vi as mensagens mais odiosas e maldosas dos meus amigos e familiares. Perguntei à minha mãe o que havia acontecido e ela respondeu: "Você enviou aquela transmissão ao vivo doentia e perturbadora para todo mundo. Eu não acredito em quem você é. A polícia já foi chamada." Eu me senti ainda mais doente do que antes. Aqueles monstros de alguma forma tinham enviado aquela transmissão ao vivo para todos os meus amigos e fizeram a vir de mim. Eles praticamente arruinaram a minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, eu contei tudo o que tinha acontecido
E rapidamente eles conseguiram explicar à minha família e todos os meus amigos. Eles realmente se empenharam em encontrar essas pessoas e um mês depois, 4 homens foram presos. Um era o Culture 045 e o outro o Administrador 01. E os outros 2 estavam apenas trabalhando com eles. O site foi encontrado e fechado também, e eu ganhei um laptop e celulares novos. Eu poderia dizer algum clichê de terror aqui, como continuei recebendo mensagens ou ouvindo coisas estranhas e lá, mas nada disso aconteceu. Eles foram presos e eu nunca mais ouvi nada. É bom saber que esses homens estão presos ou talvez até mortos, mas o que me assusta é que todas aquelas outras pessoas assistindo a transmissão ao vivo estavam lá por prazer e ainda estão por aí. Provavelmente existem milhares de outros Culture 045 por aí no mundo todo. Então, se você alguma vez entrar na Deep Web, tenha muito cuidado. Luiz, posso... Cara, eu queria questionar uma parada pra você, mano. Você que trabalha com tecnologia. Assim, primeiramente, a história foi sinistra, pô. Esses bagulho assim que envolve Deep Web sempre acaba levando pra esse lado aí de trazer à tona algum bagulho ao vivo, torturando, tendo umas paradas assim sinistras que, tipo assim, às vezes a gente tá meio amaciado, né? Como é que eu posso dizer? Em escutar aí uns gore pesadão e até ficar de boa. Mas se imagina realmente vendo uma parada que tecnicamente é real, enfim, dá até ânsia. Mas a minha pergunta é a seguinte: você que trabalha aí com essa parada de tecnologia, tu acha que é realmente possível, assim, o cara conseguir hackear ele dessa forma surreal, mané? Tem como mesmo? O cara... Pô, é sério. Cara, assim, tem como, mas lógico que nessa história aí é um nível diferente, né? Porque pra você conseguir hackear alguém, né, a pessoa tem que permitir, ou clicando em alguma coisa, executando um arquivo. Tipo, só pelo fato dele entrar no site, entrou no site. Pegou o celular, tipo... pô... Então, se você entrou no site, clicou no link lá pra acessar a sala do Idoni, esse link já tem alguma parada, tem um malware, alguma coisa, aí beleza, dá pra controlar a webcam, dá pra controlar as paradas. Mas... é aquilo, mano, nesse nível aí é meio... meio fantasioso, suspeito, né? É fantasioso, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer? Não assim, mas dá. Não é simples. Não é tão simples assim. Cara, eu sempre escutava essas histórias assim, eu falava, mano, como caralhos os caras conseguem a localização exata, qual que é o AP exato. Não, isso aí dá. Localização, as paradas tem como, é de boa. Agora, você falar assim, ó, vou falar com a polícia, aí do nada, pum, tudo cai, a tua webcam pisca, o cara começa a te ver, e você não clicou em nada. Isso não existe. Tá ligado? Então, e essa é a parada. Tipo assim, o teu celular também foi hackeado junto. Aí, além de descobrir a tua localização, pô, é um complexo de apartamentos. O cara sabe exatamente o teu apartamento já, mano. Caralho. Então, aí vai misturar um monte de coisa, né? Vai misturar o hacker da tecnologia, o cara que te espiona, né, e tal. Porque é uma trupe, né, que trabalha junto, tem nego te vendo, espiando também e tal. Então você acha que é um bagulho que não foi só ali na hora, talvez tenha sido premeditado. Sim, talvez sim. Eu acho que se você acessa a Deep Web, se existisse, né? Existe, mas se fosse desse jeito aí, eles já saberiam quem tá acessando e já estariam sendo vigiados, eu acho. Pode crer. Mas, pô, tô falando assim, então você não acredita que tenha alguma parte realmente obscura ali, onde os caras faz live de algum bagulho meio perturbador, que tem gente que paga pra ver alguém morrer, esse tipo de coisa, ou alguém específico morrer em live? Você é louco. O que você acha? Mano, eu não duvido não, cara. Não duvido. Eu nunca vi nada, já tentei entrar na Deep Web também. Eu também. Acho que eu consegui arranhar uma superfície bem rasa da Deep Web. Tinha uns links meio estranhos e tal, uns sites meio estranhos. Nada nesse nível aí, né? Mas eu acho que é uma parada assim, é muito ficção, né?
Tipo, é aquela parada Round 6, sabe? Onde Pode você crer. tem um jogo. Então, eu acho que é difícil, mas eu não duvido. O ser humano é foda, né? Aí, falar pra tu. Eu acho que eu já realmente arranhei a Deep Web. Eu não vou falar aqui exatamente o que é, mas, mano, eu tava, tipo, clicando nos links aleatórios que eu fui descobrindo num fórum. Eu achei um monte de link, não tinha nome, só um monte de caralhada de link. Aí eu fui acessando. Quando veio, eu achei um site que levava pra outro site, que ia pra outro site. E aí, achei, imagina aí o site X. Site X, só que de menor, mano. Moleque, quase vomitei, cara. Porque eu tava caçando aleatoriamente. Eu acabei encontrando um site assim. Então, porra, eu acho que eu acessei e não foi muito maneiro, mano. Depois daquele dia o eu me BO da Deep Web é traumatizei. isso, né? Você não sabe no que você vai entrar, mano. Você vai clicando nos links, os links é tudo anônimo. É, Você vai clicando e você não sabe por onde você vai parar. Por isso que é o que o cara falou na história. Tu tem que ter ali uma parada, algum tipo de aplicativo terceiro ali rodando, um serviço que meio que censure pra você, né? Tipo, além de ocultar a tua localização, censura, ele borra o que você tá vendo, né? Pra você não ver de cara. Porque você não sabe onde você tá entrando, mano. Não tem um linkzinho falando, aqui é o site X, aqui é o site Y. Não, ele é link, entra. Tá aqui, ó, entra. Você vai querer entrar? toma ali. Entra. Não sabe o que é. caraca. É basicamente o ocultador de NSFW, tipo isso, né? É, tipo isso. Mano, eu fico pensando naquela parada. Lembra aquela lenda das bonecas sexuais humanas que tinha, que rodava por aí? Que era na Deep Lembro. Web também e tal. Enfim, não sei. Será que é verdade, mano? Sei lá. Pô, dessa aí eu não duvido. Assim, eu não sei se tem como fazer isso, quanto tempo vai durar esse material orgânico, mas eu não duvido do ser humano. Não duvido. Você é louco. Tá maluco. Deep Web é doido, mano. Mas morreu o assunto, né? Tipo, esses tempos assim, tá frio, né? Não tá mais no auge igual era antigamente. Deep Web e tal, todo mundo querendo entrar, não sei o quê. É, pior que é mesmo, cara. Mas vira e mexe volta ao auge, eu imagino. E, mano, agora falando aqui da história que eu vou trazer. Não é exatamente a Deep Web em si, mas acontece lá, né? É um jogo, sabe aquele jogo de texto? Que tipo assim, é de sim ou não, tu digita, fica aparecendo texto na tela. Sim. Então. Esse joguinho eu tenho memória afetiva com esse joguinho que eu tive que fazer na época da faculdade. Caraca, que maneiro, mano. Mas era o que? De terror não, né? Não, você escolheu Não. o tema. É de um RPGzinho. Me inspirei em Pode RPG. crer. Então, aí esse aqui, ele acontece na Deep Web, mas é mais focado nesse jogo, porém ainda tá na temática. Então, bora pra história? Tudo certo? Simbora. Bora. Passo muito tempo no Reddit, e se você gosta de histórias de terror, eu tenho certeza de que você também. Participo de muitos subfóruns sobre videogames, especialmente aqueles sobre jogos baseados em texto. Eu tô falando de jogos como Zork. Eu ainda não tinha nascido quando Zork foi lançado, mas me apaixonei por ele no ensino médio. Quando entrei na faculdade, eu mergulhei ainda mais fundo, jogando todas as sequências, todas as imitações e todos os jogos ruins que as pessoas criaram e lançaram online. Eu tive que me concentrar um pouco mais, adicionando trabalho aos cursos da faculdade para poder pagar o meu apartamento minúsculo, mas acabei encontrando uma postagem chamada Apartment Complex. Não era um nome muito promissor, mas eu estava entediado. Era gratuito e o fato de estar hospedado em um site estranho que eu não conseguia acessar com navegadores comuns me atraiu. Isso adicionou um elemento de mistério. Então abri um navegador Tor, digitei o link e cheguei a uma página de criação de perfil. Coisas básicas: nome de usuário, resolução preferida, etc. Não pediu nenhuma informação pessoal, então eu continuei. A tela ficou em branco e, em seguida, uma caixa de texto se abriu. Bem-vindo ao complexo de apartamentos. Você recebeu seu próprio prédio de apartamentos para administrar, mas esse não é um prédio qualquer.
porque os inquilinos passarão por provações bastante assustadoras. Você decide o que acontece a seguir. Seus inquilinos sobreviverão? Você acidentalmente matará todos eles? O poder está em suas mãos. Você está pronto? Sim. Não. Por que não? Pensei. Digitei um S. Mais texto apareceu. Excelente! Vamos começar com um nível de gestão fácil. Você tem 6 inquilinos, numerados de 1 a 6. Nenhum deles se conhece bem. Digite um número para saber mais sobre um inquilino e começar a tomar decisões. Peguei um dado de 6 lados da minha mesa e o rolei. 3. 3. Digitei. Escolha intrigante. A inquilina do apartamento 3 é Cherry. Ela tem 19 anos e está no 2º ano da faculdade. Todos os seus amigos a conhecem como extrovertida e sedutora. E ela traz novos rapazes para o seu apartamento várias vezes por semana. Ela não quer um compromisso. Ela gosta de sexo, mas principalmente gosta de não ficar sozinha. É possível que isso esteja relacionado ao fato de ela ter sido repetidamente abandonada pelos pais adotivos. Hoje à noite, ela trouxe para casa um jovem chamado Ted. Ela planeja fazer sexo com Ted. E ele vai pressioná-la para não usar camisinha. Ela vai concordar porque não quer assustá-lo, mas você pode ajudá-la. Será que hoje à noite é a noite em que você vai enfrentar Ted e dizer que não vai dormir com ela sem proteção, correndo o risco de passar a noite sozinha? Sim? Não. Eu não sabia que esse jogo seria tão... uma novela dramática. Tanto faz, pensei. Vamos ver como isso vai acabar. Sim? Digitei. Escolha intrigante. Ted e Cherry começam a ficar quentes e pesados. Quando estão nus no sofá dela, Ted começa a tentar penetrá-la, mas Cherry o impede e diz que ele precisa usar camisinha. Ted reclama que não é tão bom assim. Cherry diz a ele que é mais importante que os dois estejam protegidos contra DSTs. Ela está se sentindo um pouco tensa. Ted a chama de prostituta e provocadora e veste suas roupas de volta. Cherry chora enquanto Ted sai furioso. Infelizmente, a porta de Cherry não abre. Ted verifica e a porta não está trancada, mas se recusa a abrir. Furioso, Ted volta para onde Cherry ainda está deitada nua no sofá, chorando, e começa a gritar com ela. Você gostaria de continuar tomando decisões por Cherry ou tentar outro inquilino? 1 para Cherry, 2 para novo inquilino. Esse jogo era estranho e bastante retrô, mas também me senti bastante intrigado com a história de Cherry e Ted. As histórias desajeitadas desses jogos tinham um certo charme que os tornava muito envolventes. Dane-se, vamos continuar. 1, digitei. Escolha intrigante. Ted continua gritando com Cherry, que não consegue parar de chorar. Ela tem medo que ele possa bater nela. Ted ainda não decidiu se vai fazer isso ou não, mas planeja deixar sua raiva e falta de preocupação com Cherry como ser humano guiar seu comportamento. Se as coisas continuarem como estão, Ted provavelmente espancará Cherry a ponto de ela precisar ser levada às pressas para a sala de emergência. Ted deve ser impedido? Sim? Não? Foda-se. Murmurei em voz alta para mim mesmo. Isso ficou intenso. Sim, digitei. Escolha intrigante. Um pedaço do teto cai. A borda corta a jugular do Ted. Sangue jorra por toda parte. E ele morre em segundos. Que merda! Eu disse pra mim mesmo. Esse jogo é ridículo. O texto continuou a aparecer. Cherry tá horrorizada. Muito do sangue espirrou nela. Ela tá com tanto medo que começa a desmaiar. Cherry não tomará mais nenhuma ação por um tempo. Escolha um inquilino. 1, 2, 4, 5 ou 6. Droga, pensei. Parece que eu não vou terminar esse jogo com uma pontuação decente, mas vou continuar tentando. Joguei o dado novamente. 5. Digitei o número. Escolha intrigante. O inquilino do apartamento 5 é Clyde. Ele tem 35 anos e trabalha no Fast State Bank local. Seus hobbies incluem snowboard, tênis, assassinatos recreativos, sitcoms dos anos 90 e pesca. Ele tá sozinho em casa hoje à noite depois que sua namorada, Alicia, mandou uma mensagem dizendo que ela estava deixando-o por seu irmão.
Ele comprou um galão de sorvete de chocolate com pedaços de biscoito e tá comendo tudo enquanto assiste a 3ª temporada de Frasier. Ele sente vontade de estrangular alguém. Já faz um tempo que ele tá tentando largar o vício, mas o poço de emoções parece tão profundo que o sorvete sozinho não consegue preenchê-lo. Ele espera saciar o desejo com uma maratona de TV, mas assim que se acomoda, começa a sentir cheiro de gás. Ele deve investigar? Sim? Não. Não investigar seria chato, então, é claro, digitei um sim. Escolha intrigante. Clyde levanta do sofá e segue seu nariz até a cozinha, onde um forte cheiro de gás propano está saindo de um dos queimadores. Ele conhece bem vazamentos de gás e sabe que basta uma faísca para Clyde virar flambé. Clyde deve sair ou continuar inalando a fumaça. 1. Clyde sai. 2. Clyde fica. Parece estranho libertar o assassino, pensei, mas seria chato simplesmente matá-lo com um gás. Digitei 1. Escolha intrigante. Clyde sai do seu apartamento e desce as escadas até a porta da frente. Quando chega ao andar abaixo do seu, ele vê que as escadas estão bloqueadas por telhas caídas do teto. Há escadas no lado oposto do andar. No caminho, ele passaria por 2 outros apartamentos, que provavelmente teriam telefones para ligar para os bombeiros para lidar com um vazamento de gás. Ele deveria parar no primeiro apartamento, 1. No segundo apartamento, 2. Ou subir as escadas, 3. 1. Digitei. Escolha intrigante. Foi só isso. Não havia mais texto. Que merda, eu murmurei. E então, alguém bateu à minha porta. Eu congelei. Ei, tem alguém em casa? Perguntou uma voz do outro lado da porta. Meu nome é Clyde, eu moro no andar de cima. Meu telefone não tá funcionando e meu apartamento tá com cheiro de gás. Eu posso usar o seu telefone? Eu sentei-me o mais imóvel possível, sem fazer barulho. Sério, é uma emergência. Eu tenho certeza de que ouvi algum barulho aí dentro. Eu preciso de ajuda. Na minha tela, vi mais texto aparecer. Clyde deve continuar tentando o primeiro apartamento. 1. Tentar o próximo apartamento. 2. Ou subir as escadas no outro lado do andar. 3. O mais gentilmente que pude, pressionei 2. O clique da tecla soou como um tiro na minha cabeça. Tanto faz, idiota. Eu sei que você tá em casa. Eu espero que goste de ser um merda, disse Clyde. Então, ouvi seus passos indo pelo corredor. No prédio que eu moro é novo e bem isolado, mas eu consegui ouvir vagamente batidas na porta do apartamento ao lado do meu. Eu sabia que uma universitária morava lá. Espero que ela não esteja em casa. Espera, universitária? Não podia ser. A mensagem começou a encher minha tela novamente. Clyde foi até o apartamento ao lado e bateu na porta. Ele ouviu soluços vindos de dentro. Quando a inquilina não abriu a porta, ele tentou girar a maçaneta. Ela girou, mas a porta não se moveu. Parece que estava desalinhada e, com a onda de calor, a madeira havia inchado e travado a porta no lugar. De repente, ouvi um estrondo vindo de fora. Desviei o olhar para a minha porta da frente, mas ela ainda estava bem fechada. O som tinha vindo do fim do corredor. Eu voltei a olhar para a tela. Clyde usou o ombro para bater na porta, e ela se abriu. Ele entrou, chamando por quem quer que estivesse no apartamento. Ao entrar mais, ele viu uma cena chocante. Um homem no chão, com o pescoço cortado. Um pedaço do teto estava no chão ao lado dele. No sofá, uma jovem completamente nua. E, cobrindo tudo, uma enorme mancha de sangue. Clyde sorriu. Você vai ajudar Cherry sair do seu apartamento e ir para o dela, ou não fazer nada enquanto Clyde a mata? Isso era muito confuso. Eu não podia simplesmente deixar alguém matar minha vizinha, mesmo que eu mal a conhecesse. Mas eu estava apavorado. Eu me levantei, corri para a cozinha, peguei a maior faca que encontrei e fui até a porta. Eu respirei fundo 3 vezes para me acalmar. Destranquei a porta. Eu abri e corri para o corredor. Olhei para o outro apartamento e pude ver onde a porta havia sido arrombada. Eu corri o mais silenciosamente possível até lá e, quando cheguei à porta, parei de repente e espreitei pela moldura da porta para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, eu não consegui ver o que estava acontecendo de onde eu estava.
Eu entrei o mais silenciosamente possível. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro amargo de sangue. Então, me aproximei o suficiente para ver o que estava acontecendo. Cherry estava deitada de costas no sofá, com Clyde inclinando sobre ela, com as mãos em volta de sua garganta. Ela estava arranhando-o, mas o sangue deixava tudo escorregadio e parecia que suas unhas estavam mais deslizando do que causando danos. Corri até eles e enfiei minha faca nas costas de Clyde. Ele rugiu e se virou. Seu bastardo! Ele gritou e se lançou sobre mim, me derrubando no chão. Começou a me socar com os punhos. Não havia nada que eu pudesse fazer para detê-lo. A cada golpe eu sentia-me mais fraco. Minha visão ficava mais escura. E então Clyde gritou. Ah! Eu me concentrei o melhor que pude. Acima de Clyde, Cherry levantava a faca para outro golpe. Ela esfaqueou Clyde repetidamente até que ele desabou em cima de mim. E então, ela o esfaqueou mais algumas vezes. Eu gritei para ela parar, para me deixar levantar e finalmente consegui quebrar seu terror. Ela me ajudou a empurrar o corpo dele para longe. Eu joguei um cobertor em volta de Cherry e liguei para a polícia. Passamos muito tempo revisando nossas histórias com eles. Omiti as coisas da Dark Web porque não queria me meter em problemas. Finalmente, a polícia foi embora. Cherry foi ficar com os pais e eu voltei para o meu apartamento. Quando voltei, havia palavras piscando na minha tela. Lembre-se, tudo o que aconteceu essa noite foi escolha sua. E abaixo disso, esperamos que você jogue Apartment Complex novamente. Caraca, mano. Pô. Essa parada aí me lembrou... Não sei porquê, mano. Não sei porque me lembrou Jumanji. Entrou dentro do game. Só que o game entrou nele, né? Lá ele. Caraca. Exatamente. Caraca, mano. Mas tem tudo a ver com Deep Web mesmo, né? É bem a cara de um jogo que estaria na Deep Web, né? Não? Fala aí, tipo... Pior que é, cara. O que você achou desse relato aí? O que você achou dessa creep aí? Pô, mano, pior que tirando essa parte mais fantasiosa ali de, pô, do nada era real as escolhas que ele fazia ali dentro. Porra, é um jogo realmente bem de terror. Curti pra caraca, mano. A temática de jogo assim, mano, é a cara de terror. Tanto que tem outras creepypastas que são assim, baseada em jogo desse jeito, de escolhas. Esse tipo de... Por isso que eu perguntei pra tu se o jogo que tu fez era de terror até. E geralmente é muito maneirinho, mano. Tem uma temática de terror desse jeito. Eu acho que esse tipo de jogo ele combina bem com terror. Tá ligado? Combina bem com terror. Tipo, um RPG de terror. Tipo assim, você tá andando na floresta, continue andando. Aí, então. Eu lembro que tinha uma creep disso aí, que eu já li uma vez. Eu acho que era lua de sangue, sei lá. Isso, a parada assim, que você, no fim, o cara me cachava um corpo. Tinha um corpo enterrado no lugar lá, tá ligado? Tipo, se você andar, você vai achar um corpo no lugar tal. Aí o jogo vai indo e na vida real era aquilo mesmo. Caralho, sabe? É mesmo, é isso aí. Caralho. Entendeu? Lembrou? Lembrei. Mas aí, tirando essa parte fantasiosa, realmente é um jogo que eu acho que eu encontraria na Deep Web só de sacanagem, mano. É a cara de estar na Deep Web essa porra. Mano, se eu vi, acho que eu não jogaria, não. Começaria a jogar e quando eu ia começar a sentir que tá meio estranho, eu falava, vixi, já ia fechar o jogo já. Tá maluco? É sinistro. Mas qual que seria a tua reação, mano? Imagina, o cara bate na tua porta, pô, toda a sequência ali acontecendo. Imagina isso na vida real. O que tu faria, mano? Sério? Na vida real? Pô, isso acontece cara, aí. Na vida real, eu acho que a minha reação imediata ia ser tipo, caralho, como assim? Que porra é essa? Eu ia falar isso. Aí depois eu ia... Depois eu ia falar, não, mano, que é isso? Sai daqui, não te conheço não, vai embora. Vaza, mete o pé. Tu falaria com o assassino então, falaria, mete o pé, mano. Mete o pé, mano, sai daqui, não te conheço não, pô. Como é que você entrou aqui, pô? Como é que você entrou no interfonário aqui? Aí ele ia falar, eu sou do outro apartamento aqui de cima. Tá maluco, mano, que é isso? Não, mas essa foi bizarra, mano. Essa foi bizarra, tá maluco. Então,
Como é que é o nome mesmo? Eu até esqueci agora, bateu um branco. Eric. Pô, perdão, Eric. Eric, isso aí, o nosso patrocinador da vez. Nosso patrocinador. Eric, muito obrigado aí mais uma vez. Te agradecer mais uma vez aí por nos ajudar com essa doação, cara. A gente fez aqui o EP com todo carinho, tá ao vivo aqui. Então imagina, não é muito fácil pra gente produzir um EP que, pô, a gente tem que editar toda a história antes, né não, Luiz? A gente editou antes, trouxe audiodrama aí. ao vivo não é fácil não. Pois é, a gente trouxe aí, tá produzindo no modo ao vivo, modus operandi novos aqui do Contos Noturnos. Muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha curtido, você e todos os outros ouvintes. A gente já bateu mais de 500 plays aí, já estamos indo pra... Estamos quase com 1000, quase 1000. Caraca, ô louco. Quase 1000 plays. Quase o nosso 100 followers já batendo aí, então se você não segue e tá sempre escutando, segue aí a gente, tá? Por favor. E aí, se você quiser mandar uma mensagem aqui pra gente, pra aparecer no quadro do Fumódromo, o Luiz vai te explicar como agora. Eu vou? Bom, se você quiser mandar, né, o seu relatinho, o relato você narrando mesmo, com a sua voz, com a sua voz aveludada, é só você mandar a gravação para o nosso e-mail, que também é a chave Pix, né, relatoscontosnoturnos@gmail.com. Então você manda o Pix ali de no mínimo R$2, 2 pila, manda o comprovantezinho, manda o relato e dá-lhe, que a gente vai pegar, vai tratar o áudio e vai colocar aqui pra rolar no nosso ao vivo. Se você quiser só mandar uma história mesmo escrita, né? E aí no caso é no Vasco, na faixa, é só mandar também pro mesmo e-mail, né? Você não precisa mandar nenhum dinheiro, nem nada, que a gente vai ler aqui, vai narrar com a nossa voz. E, por fim, se você quiser mandar um áudio zoando, falando alguma coisa, dando alguma opinião, falando de alguma teoria, perguntando alguma coisa, sugerindo alguma coisa, enfim, o que você quiser. Aí você vai mandar pro nosso Live Pix, tá? Você pode escanear aí na tela do teu computador, se você tá vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo pelo Spotify, você vai conseguir acessar todas as informações que estão na descrição deste episódio e de todos os outros. Também valor mínimo de R$2. Onde é que é isso aí? É isso aí, só um adendo que nesse EP a gente tá sem o QR Code aqui, porque achei que não combinou, mano. Não, tá tranquilo. Então, de qualquer forma, tá na descrição, né? Isso aí. Não tá na tela, porque é um ao vivo hoje, mas não é bem ao vivo, porque a gente meio que fez as histórias antes e só tá, né, reproduzindo aqui. Então, é um semi-ao vivo do semi-ao vivo. Semi-ao vivo do ao vivo do ao vivo off. É tipo isso, ao vivo off, semi-ao vivo. Caralho. Bom, o EP vai finalizando por aqui. Mais alguma coisa pra falar, Luiz, antes de finalizar aqui? Sim. Muito cuidado com os links que você clica, né, onde você se enfia aí na internet, jovem dinâmico que gosta de insights aí, que a gente sabe que sites que você vai. Toma cuidado, não sai clicando em links, não. Que uma hora você vai ligar o teu PC, aí vai aparecer uma foto de um coelho maligno falando assim, ó, otário, aqui ó, seu PC é meu, todos os seus arquivos estão corrompidos, se você quiser a senha de descriptografia, você tem que mandar 100 mil no Pix. Então toma cuidado, que isso acontece, tá? Levem a dica do titio Luiz aí a sério, hein? É isso, a gente vai ficando por aqui, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Então até o próximo episódio. Muito obrigado. E até a próxima.